Olá, que bom poder participar com você numa reunião, dessa vez não presencial, o que nós perdemos muito, né? Presencial é muitas vezes melhor do que online, mas quando nós não temos condições, como desta vez, porque a sala já estava reservada antes de nós, mas mesmo assim nós ficamos felizes porque nós temos ferramentas como essa, pelo YouTube, onde a gente pode conversar. E eu já queria te incentivar a salvar esse canal, a curtir esse canal, se inscrever nesse canal, porque a partir de agora nós queremos usar mais essa ferramenta e essa será o meio que nós vamos usar. Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu carinho, pela tua generosidade conosco, pela maneira, Senhor, gentil, bondosa, graciosa, da maneira como tu tem nos liderado e cuidado de nós. Pai, eu peço nesse dia que tu possa estar tocando na vida de cada um, ministrando cada um a palavra, Senhor, que vem do teu coração e que essa palavra possa encontrar terreno fértil, terra fértil nos nossos corações para brotar, germinar e dar muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre Pentecostes. Nós começamos esses sermões, essa série de sermões a partir da Páscoa, a partir daquela ordem que Jesus deu expressa aos seus discípulos, dizendo, olha, permanecei na cidade. Isso foi logo depois da sua ressurreição. Ele encontrou os discípulos e ele disse, permanecei, porque cada um estava indo cuidar da sua vida. E o Senhor disse, então, permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E isso durou aproximadamente 50 dias, quando os discípulos, então, foram surpreendidos pelo Espírito Santo numa sala, e eles foram plenamente cheios, plenamente batizados com o Espírito Santo. E aquilo, então, se tornou algo permanente na vida deles e para todos, Diferente, a gente viu isso, diferente do que acontecia até então, porque até então o Espírito Santo já vinha batizando algumas pessoas, já vinham sendo derramados sobre algumas pessoas, mas sempre tinha um motivo específico, um propósito específico e era por um tempo determinado. E a partir de então, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre toda a carne de maneira permanente. Ele assume o lugar de ajudador. E Jesus diz isso então, Quando ele está voltando para o Pai, ele diz isso para os discípulos, vocês precisam deixar que eu vá, vocês precisam entender que se eu não for, não virá outro Consolador. Ele se colocou nesse lugar de Consolador também, mas dizendo, olha, quando eu for, vai vir outro. Não, vocês não estarão sozinhos, vocês não ficarão sozinhos, mas virá um que vai suprir a necessidade de vocês, que vai cuidar de vocês, que vai guiá-los, que vai convencê-los do pecado, da justiça, do juízo e que vai levá-los numa direção de uma vida de glorificação ao Pai. Tudo que vocês fizerem a partir de então é para glorificar o Pai, e o Espírito Santo vai estar ajudando vocês, guiando, mentoreando, liderando vocês nesse processo. E hoje o tema desse sermão é fruto do Espírito, e é no singular o fruto do Espírito. Apesar de nós olharmos para aquela passagem de Gálatas, onde Paulo começa a citar várias virtudes, aquilo não são vários frutos, mas são várias virtudes do mesmo fruto. Uma árvore só pode produzir um tipo de fruto. Uma árvore não produz dois tipos de frutos. Então, o que o Espírito Santo faz é um fruto, produz um fruto, mas esse fruto com uma variedade imensa de virtudes. E é interessante a gente pensar, semana que vem nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E nós normalmente não damos tanta ênfase, na verdade nós negligenciamos os frutos, Quando a gente fala de santificação, a gente acaba negligenciando os frutos. E isso se dá porque nós preferimos os dons. Isso se dá porque a gente prefere pensar ou agir como alguém que tem superpoderes, porque, de certa forma, os dons nos dão esses superpoderes, do que pensar que nós precisamos tratar o nosso caráter
nos arrepender dos nossos pecados e consertar a maneira errada com a qual nós vivemos. Mas o fruto do Espírito, ele é essencial para ele dar a vida eterna. Os dons não. Você pode olhar para a sua vida e pensar assim, eu não tenho nenhum dom na minha vida, do céu, do Espírito Santo. Só que você não precisa dos dons para herdar a vida eterna, mas com certeza os frutos farão diferença na sua mudança de vida e na forma como você vai conduzir sua vida até chegar na vida eterna. Então, eu quero te incentivar. Se você tem que focar em algo entre dons e frutos, foque nos frutos. Porque os frutos realmente são a prova viva de que você está andando com o Senhor. Os frutos, eles começam na nossa vida a partir de uma mudança de vida. Você começa a gerar essas virtudes na sua vida a partir de uma mudança de vida. O que eu quero dizer com isso? Nós, evidentemente, antes de conhecer o Senhor, nós tínhamos algumas dessas virtudes, nós desenvolvemos algumas dessas virtudes, mas não plenamente. Nós nunca conseguiríamos chegar à plenitude dessas virtudes sem o Espírito Santo. Então, a gente pode, evidentemente, desenvolver essas virtudes longe do Senhor, mas serão sempre de uma maneira esforçada, será sempre a partir de um lugar de esforço, porque vai ser gerado a partir de uma natureza caída, de uma natureza que não passou pela salvação, que não passou pela redenção, que não foi atingida pela obra da cruz. Então, o primeiro ponto que nós precisamos focar é que os frutos, eles começam a surgir de maneira espontânea na nossa vida ou de forma natural na nossa vida, a partir do nosso encontro com Jesus, a partir do momento em que nós temos um relacionamento com o Senhor, a partir da obra salvífica do Senhor começa a operar em nós. Então, a partir do que Jesus fez, e nós recebemos, e nós aceitamos, e nós nos submetemos, a partir disso, os frutos começam a surgir na nossa vida, e as virtudes desse fruto começam a surgir na nossa vida de forma natural. Natural não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele fez tudo. Então, isso é obra da graça. O fruto do Espírito Santo é obra da graça, é uma obra generosa, é uma obra que não nos custou nada, mas que foi tudo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável absoluto por esses frutos na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, porque aqui Paulo começa a falar sobre a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Evidentemente que você já se fez essa pergunta. Evidentemente que todos nós já passamos por um momento onde nós nos perguntamos assim, por que eu nasci? Por que eu existo? O que Deus quer comigo? Qual é o propósito da minha vida? Eu nasci para o quê? Efésios 5,15, Paulo começa a fazer essas perguntas e começa a nos dar pistas a respeito disso. E ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Primeiro, Paulo chamando a atenção nossa para que a gente não viva de maneira tola, de maneira displicente, de maneira não intencional. Paulo está dizendo assim, olha, presta atenção da maneira como vocês estão vivendo. Prestem atenção para vocês não viverem de maneira, para não desperdiçar os teus dias, para você não viver de maneira empurrando a vida com a barriga de qualquer jeito, sem ter uma intencionalidade nisso, sem ter um foco, sem ter um objetivo. Então Paulo começa primeiro chamando a nossa atenção para que a gente tenha objetivo, foco. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo fala. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Paulo, então, ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro você foca em buscar a vontade de Deus. Foca em compreender qual é a vontade de Deus. Em segundo lugar, para você conseguir isso, você tem dois caminhos. Você tem o caminho onde você cede às suas paixões, cede aos seus desejos, cede à sua vontade natural, orgânica,
Ou você cede e vai em busca daquela vontade espiritual, a vontade que o Espírito Santo vai te conduzir, a vontade que as Escrituras te dizem para fazer de maneira sábia, de maneira disciplinada e de maneira intencional. Evidentemente que esse lado da nossa natureza, do nosso organismo, é o lado mais fácil, porque é onde a carne está indo. É como se fosse você ir na correnteza, como se fosse nadar na correnteza. Então, é só seguir, você não tem esforço nenhum, porque a sua natureza está indo na mesma direção em que a correnteza está indo. Mas ir na vontade do Senhor, ir na vontade do Espírito, é como nadar contra a correnteza, em relação à nossa carne, em relação a nossos desejos. Porém, você não faz isso sozinho. Aqui você vai sozinho, aqui você não precisa de ajuda. Mas nessa direção, quando o Espírito começa a te conduzir, te dar discernimento, e te dizer, e te falar, e a tua consciência mesmo começa a falar, você não vai sozinho. O Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Ajudador, que é o Guia, que é o Mentor, ele vai junto. E o mais bonito nisso, o mais belo nisso, é que a maior parte das coisas é ele quem faz. A maior parte é ele quem faz. Exige o nosso esforço, exige a nossa vontade, exige a nossa disciplina, mas a graça é que ele vai fazendo por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que é mais forte do que nós, ele faz e ele vai à frente e ele nos capacita a fazer. Mas nós precisamos ter a intencionalidade de escolher. Nós temos 2 caminhos e nós precisamos escolher por um desses caminhos. Em João 15, o evangelista João, ele fala um pouquinho também sobre isso, sobre a vontade do Pai. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu os escolhi, eu os designei para que vocês deem fruto. Lembra do que Deus disse para Adão e Eva lá no jardim, quando formou eles? Ele disse, olha, vão, cresçam e multipliquem, deem fruto. A partir do amadurecimento de vocês precisam gerar fruto. E Jesus está dizendo aqui a mesma coisa, olha, deem fruto. Acontece que muitas vezes nós confundimos essa ordem de Jesus. E nós trazemos essa ordem de Jesus para um resultado de obras. Resultado das nossas obras. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esse fruto que Jesus está nos dando a ordem de produzir e de gerar, é um fruto que permanece. Ou seja, é um fruto que vai permanecer para sempre. Os dons não gerarão em nós frutos permanentes. Os dons nem serão permanentes, porque no céu nós não usaremos os dons. O que Jesus está dizendo assim, olha, tudo o que vocês pedirem depois disso, vocês receberão do Pai. É irônico isso, porque nós temos desejos, nós temos vontades, nossa oração muitas vezes é baseada nesses desejos, que muitas vezes são lícitos e são justos, mas a partir do momento em que nós somos transformados pelo Espírito, o Espírito começa a produzir em nós esses frutos, né? E isso é feito pela graça dele. À medida em que nós vamos nesse lugar, nesse caminho, contra a maré, contra a correnteza, e isso o Espírito Santo começa a produzir esse fruto em nós, nós chegamos num lugar em que a gente olha para os nossos desejos que a gente tinha há pouco tempo atrás e diz, não tem mais valor, não quero mais. O que eu quero agora é ficar na presença de Deus. Agora o que eu quero é andar na presença de Deus. Aquela ambição que eu tinha agora já não tem mais o mesmo peso, não tem mais o mesmo valor, porque tudo que me interessa agora é ficar na presença de Deus. E eu digo que é irônico, porque talvez Deus já soubesse, com certeza Deus já sabia disso, né? Porque ele diz, olha, tudo que vocês me pedirem depois, eu vou conceder. Mas ele está sabendo que a partir do momento em que nós começamos a produzir um fruto permanente na nossa vida, tudo que nós vamos querer é ficar na presença dele. Isso parece muito romântico, isso parece muito distante do que a gente vive hoje. Mas eu preciso te incentivar a ir para esse lugar. Porque quem já foi nesse lugar sabe que estar na presença do Senhor é invariavelmente melhor do que qualquer coisa.
E talvez seja difícil para você compreender isso que eu estou falando, talvez seja algo inalcançável hoje para o seu pensamento, mas eu te incentivo a ir para esse lugar, de andar com o Senhor, de buscar a presença dEle, de viver na presença dEle, porque esse lugar é o melhor lugar que nós possamos estar. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Mas vamos adiante. O fruto, então, ele é um lugar de maturidade do organismo. Uma planta, ela começa a produzir fruto a partir do momento em que ela está madura, a partir do momento em que ela chegou num tamanho de maturidade. A partir desse lugar, ela então começa a produzir fruto. Antes, ela era uma semente, ela começou a germinar, ela começou a brotar, ela começou a crescer e ela não estava madura, pronta para esse processo de gerar fruto. Mas nós temos uma caminhada. Nós precisamos ir nessa direção de andar com o Senhor, porque foi isso também que fez Adão, que fez Eva amadurecerem. À medida em que eles andavam com o Senhor, à medida em que eles caminhavam com Deus no virar da tarde, eles amadureciam. Mas o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então o fruto, ele acontece, ele brota nas nossas vidas a partir do momento em que nós andamos com Deus. Somente a partir desse momento é que nós podemos dizer que isso é fruto do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Gálatas, então, Gálatas 5, versos 16, onde nós temos duas listas. A lista dos frutos da carne e a lista dos frutos do fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui nós temos essa divisão clara do que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. Eu fiz uma pequena divisão no fruto do Espírito, né, nas virtudes do fruto do Espírito, para a gente ter um pouquinho mais de clareza a respeito deles e entender exatamente o que cada virtude está representando e qual é o aspecto de cada virtude dessa. Então, a primeira divisão que eu fiz foi as bênçãos internas. Aquelas virtudes que dizem respeito ao nosso ser, né, que está diretamente ligado ao nosso ser interno, e que são as virtudes e as qualidades espirituais mais básicas. São elas: amor, alegria e paz. Essas três são as virtudes básicas espirituais na nossa vida. O segundo grupo, né, a segunda categoria, já são as bênçãos externas, são aquelas que são manifestadas nas relações sociais, aquelas que ficam evidentes na nossa vida, no nosso relacionamento uns com os outros, que são longanimidade, benignidade e bondade. Então, essas três dizem muito a respeito do nosso relacionamento com o próximo. E o terceiro grupo é um grupo que faz relação entre nós e as pessoas, mas também entre nós e Deus. O primeiro delas é a fidelidade, o segundo é a mansidão e o terceiro é o domínio próprio. Então, o domínio próprio vai falar sobre essa
a maneira como eu reajo aos meus desejos e às minhas paixões, né? A mansidão vai falar sobre o meu contato direto com os homens, enfim. E a fidelidade fala também do meu aspecto com Deus e os homens. Às vezes fica um pouquinho difícil de nós entendermos essa relação dos frutos ou da virtude do fruto do Espírito Santo com a nossa vida diária, né? Com a corrida diária que nós temos. Mas pensa nessas virtudes como as matérias da escola, por exemplo. Você, durante o seu tempo de aluno, você passou por algumas matérias que você tinha facilidade para estudar, para entender, para compreender e passar de ano. Tinha outras que você não tinha tanta facilidade, que teve um pouquinho mais de esforço, que você precisou se dedicar mais, você precisou estudar mais, talvez você pegou recuperação no final do ano. É mais ou menos assim com essas virtudes, é a maneira como a gente deve encará-las. Tem algumas que nós já nascemos, que é nato nosso. Eu sou uma pessoa que eu tenho alegria. A alegria, para mim, ela faz parte da minha vida. E eu não estou falando de bom humor, eu estou falando de alegria. Porque o meu humor varia. Tem dia que eu estou de bom humor, tem dia que eu estou de mau humor. Mas a alegria eu sempre tenho. E o que eu quero dizer com isso? Que nos momentos difíceis da minha vida, eu consigo ter alegria, eu consigo me alegrar, ainda que as circunstâncias estejam difíceis. Isso sempre aconteceu comigo. Mas eu já nem sempre tive facilidade com benignidade ou longanimidade. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante cada uma delas. Então, talvez você tenha facilidade com algumas e dificuldade com outras. É como na escola. Talvez você fosse bom em matemática e péssimo em português. Eu já era melhor em português, mas péssimo em matemática. E talvez isso aconteça com você e está tudo bem. O que nós precisamos é encarar essas que nós não estamos bem e desenvolver ou gastar mais tempo nisso, entender esse processo e melhorar isso. O que provavelmente você fez quando você teve dificuldade em uma dessas matérias? Você gastou mais tempo estudando, talvez você pediu ajuda de um colega, talvez você pediu ajuda do professor, talvez você teve um professor particular, mas houve um esforço um pouco maior para você alcançar a média no final do bimestre. Então, da mesma forma, é a nossa maneira hoje de agir. Eu talvez não seja tão bom em determinada virtude e eu preciso gastar mais energia nela para avançar e para, enfim, alcançar pelo menos a média, né? Vamos ver então a lista de frutos. Eu queria começar com amor, que é a primeira virtude dessa lista. E eu queria ler o célebre texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre os aspectos e descreve um pouco do que é o amor. 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que os entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, aqui nós temos uma lista de características a respeito desse amor. E aí nós precisamos pegar essa lista de características e de resultado desse amor e examinar a nossa vida. Eu me enquadro nisso, aonde esse amor que eu estou gerando em mim, aonde que ele está deficiente, ou aonde ele está bom, e começar a me examinar e tirar entendimento disso. Eu preciso melhorar. Não, não preciso. Não. Ter critérios e esses critérios funcionarem para a minha melhora em relação às virtudes do Espírito Santo. O segundo ponto é a alegria. A alegria está em 1 Pedro 1,
8, eu gostaria que você abrisse lá para a gente ter entendimento a respeito da alegria. E Pedro diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, Pedro está dizendo, olha, mesmo que vocês não o veem, vocês o amam, mesmo que vocês não o tenham visto, vocês o amam, vocês creem nele, apesar disso e tal. É isso que essa alegria faz em nós. Ainda que a gente não tenha o visto com os nossos olhos, ainda que a gente não tenha enxergado ele visivelmente, nós o amamos, nós decidimos e nós temos alegria nessa relação. O amor, ele precisa ser uma decisão nossa. Nós não podemos pensar no amor como um sentimento emocional, simplesmente. Mas ele precisa ser gerado a partir de uma decisão. É como nós fazemos quando nós perdoamos. Quando nós estamos perdoando, nós não temos sentimento muitas vezes. Eu não sinto de perdoar. Você nunca vai sentir de perdoar. A nossa vontade sempre vai ser o contrário disso. No amor também. Mas nós precisamos ter a decisão firme de amar. E essa alegria vem de uma decisão firme. Essa alegria vem de uma decisão firme de dizer assim, não, eu nunca vi Deus, eu nunca vi Jesus, mas eu decido crer nele mesmo não tendo visto. A terceira, a paz. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, ela é o resultado da nossa reconciliação com Deus. Quando eu disse lá atrás que o fruto ele é resultado da nossa comunhão com Deus, ele é fruto do nosso entendimento e da nossa submissão à obra de Jesus, à obra da cruz, à obra da santificação, da salvação. Isso é uma decisão e a partir dessa reconciliação, então, também vem a paz. A partir disso, nós somos cheios de paz. Esse fruto que o Espírito Santo produz em nós, ele nos enche dessa paz por ter entendimento da obra de Jesus na nossa vida. Longanimidade. Longanimidade, como eu disse antes, eu às vezes não tenho tanta, mas longanimidade é a pessoa que tem uma extrema paciência. Extrema, aquela pessoa que não consegue, nada consegue tirar ela do sério, ou poucas coisas tiram ela do sério. E a longanimidade é isso. E você pode pensar nessas virtudes também em relação a Deus. E essa é muito fácil de nós linkarmos com Deus, porque a relação que a longanimidade tem com Deus, ela representa a sua restrição em sua indignação conosco. Como assim? Nós somos pecadores e isso não muda o fato de que nós deveríamos estar mortos. Nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos a misericórdia, nós não merecíamos nada disso. E ele tem misericórdia, o que nos mantém vivo é a longanimidade dele, é essa extensão de extrema paciência que ele tem conosco. Então, porque ele tem uma extrema paciência conosco, é como se a cada borrada nossa, a cada tropeção nossa, é como se Deus fosse para trás da parede, respirasse fundo e voltasse. Agora eu vou falar com o Roger de novo. Roger, é o seguinte, eu já te falei isso. Tu não pode fazer isso. Entende? Então, essa extrema paciência que Deus tem, ela nos beneficia. E da mesma forma como essa extrema paciência nos beneficia, nós precisamos beneficiar a outros. Assim como Deus tem uma extrema paciência conosco, nós precisamos ter uma extrema paciência com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos patrões, com os nossos empregados, com todos. Nós precisamos desenvolver isso. E como se desenvolve isso? Se desenvolve num lugar de impaciência. Vai acontecer coisas com você que são exatamente aquelas que te tiram a paciência. E é a partir desse lugar é que você vai gerar a paciência. É a partir de um lugar de guerra, de conflito, é que vai surgir a paz. É de um lugar de traição, de maldade, em que vai ser gerado amor. Então, essas circunstâncias ruins, elas são catalisadores
para serem geradas as virtudes do fruto do Espírito. A próxima é a benignidade. Benignidade fala de bom caráter. Fala de um caráter que é bom mesmo quando ninguém está vendo. Uma pessoa que faz o bem mesmo quando ninguém está vendo. É aquela pessoa que realmente dá com uma mão e não mostra a outra, que não conta para a outra. Isso é a bondade a partir do fruto do Espírito. 2 Coríntios 6, versos 3 e 7, diz assim: não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade do Espírito Santo. Então, essa bondade que fala aqui é essa bondade do Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, tanto para atacar quanto para defender. Então não importa se você está num lugar de, foi fulano que começou, né? Que nem criança, foi fulano que começou, não importa. É a mesma circunstância, e é nessa mesma circunstância que as suas virtudes, as virtudes do Espírito Santo gerado em você, devem ser geradas. Essa bondade, essa benignidade, na verdade, ela é uma disposição de ser agradável. Eu me disponho a ser agradável, eu me disponho a ter um temperamento brando, eu me disponho a ter mansidão de espírito, uma disposição serena, a tratar os outros com cortesia, mesmo quando eu não sou tratado com cortesia. Lembra de Jesus atrás da porta, suspirando e respirando fundo? É dessa maneira, é quando alguém vem com uma má educação com você na fila, com você em qualquer relacionamento, e você também pode ir para trás, ou deve ir para trás da porta, dar aquela respirada firme, voltar e tratar a pessoa com cortesia, mesmo que você não tenha sido tratado. Isso é a benignidade. A bondade, ela é um pouco diferente disso, mas ela também vem de você responder às maldades a partir de um lugar de generosidade, a partir de um lugar de amor e de quebrantamento. Romanos 15, 14, falando sobre bondade, diz assim: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios da bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. A bondade, ela é uma intenção clara, é uma intenção absoluta de você ajudar o próximo. Lembra aquela parábola que Jesus contou a respeito de um senhor que ele tinha uma dívida com o seu senhor, e ele também tinha um crédito a receber do seu funcionário, do seu servo. E ele foi ao seu senhor, e a dívida que ele tinha com o seu senhor era impagável. Era algo de bilhões de dólares hoje. E ele foi para o seu senhor, e o seu senhor perdoou a sua dívida. E ele voltou então ao seu servo, e ele cobrou o seu servo que devia alguns dias de trabalho. Então, a parábola acaba com Jesus dizendo assim: o que acontece com isso? Quem foi bom aí nessa história? Com certeza não foi essa pessoa que não quis perdoar alguns dias de trabalho enquanto teve toda a sua vida perdoada, porque ele ia ter que viver alguns 1000 anos para pagar a dívida dele, e ele teve isso. Então, nós precisamos entender que nós tivemos uma dívida impagável, paga pelo Senhor. E dessa maneira, como Ele foi bom conosco, nós precisamos retribuir essa bondade com os outros. A dívida que os outros têm conosco é pagável? Com certeza é. Com certeza, perto da dívida que nós tínhamos com Deus, com certeza a dívida que os outros têm é pagável. Mas nós precisamos ser bons até nisso, e esse fruto do Espírito gerará essa bondade. É como nem eu disse, talvez se você for pela correnteza rio abaixo, você não queira perdoar isso. Talvez a sua natureza vai dizer: não, eu não quero perdoar isso, é justo que essa pessoa me pague. Mas se eu for nessa direção, e nessa direção eu tenho que me esforçar numa correnteza contrária, sabendo que o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou ter condições de perdoar isso, mesmo que eu seja justo essa cobrança, mesmo que isso seja
correto eu cobrar, eu ainda vou ir para esse lugar e vou dizer, eu fui bom, mas não para me gloriar. Eu fui bom porque o Espírito Santo me capacitou a isso. O Espírito Santo é que me levou a esse lugar de bondade. Do contrário, eu estava aqui. Eu estava indo correnteza abaixo. Outra virtude é fidelidade. Salmo 119, verso 30 e verso 90. Diz assim o verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade. O salmista falando, olha, eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus juízos. Essas duas posições que nós temos hoje que nós podemos escolher. Eu posso escolher o fácil, mas eu posso escolher o outro também, não tão fácil, mas que eu vou me sentir plenamente satisfeito. Eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus juízos. Verso 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece para sempre. A fidelidade é algo que gera vida em nós. Você provavelmente lembra da história de Davi. Saul era rei de Israel. Nesse intervalo, Davi foi consagrado rei de Israel, porque Deus já tinha removido Saul de frente da nação, mas Davi ainda não tinha tomado posse porque Saul estava no trono. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, e ele não fez isso. Ele escolheu o caminho da fidelidade. Ele escolheu o caminho de manter aquele homem lá até que Deus o removesse. Ele teve oportunidade de remover, e ainda assim, por amor a Saul, por fidelidade a Saul, ele escolheu mantê-lo lá. Até o último minuto, até o minuto em que o próprio Saul retirou a sua vida. Então, a fidelidade precisa ser uma decisão nossa de ir até o fim também. Ninguém vai nunca se frustrar por ser fiel. Você nunca vai se arrepender da fidelidade. O próximo é mansidão. Próxima virtude, mansidão. Eu vou ler um texto que fala sobre, que Jesus, falando sobre a mansidão dele, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Manso tem uma conotação pejorativa hoje na nossa cultura. Mas essa mansidão que nós estamos falando aqui, e esse ser manso que Jesus está se referindo aqui, é uma mansidão, uma força sob controle. É uma força extrema sob controle. Por exemplo, ele está se referindo ao fato de que ele tomou um jugo sobre ele, e ele está falando da cruz, ele tomou esse jugo sobre ele, por obediência e por amor ao Pai, e foi lá. Ele podia não ir lá. Ele tinha a opção de não ir, e ele tinha a força para não ir, ele tinha a opção de não ir, mas ele decidiu ir lá. E o ir lá o tornou forte. O ir lá nos trouxe a libertação que hoje nós estamos desfrutando. Então ele está dizendo assim, ó, eu sou manso, eu tenho força, e a minha força ela está sob controle. Ela é uma força que potencializa aquilo que nós temos para fazer. Essa força ela é potencializada na direção correta. É como você pegar aquilo que você precisa fazer em termos de esforço e você focalizar esse esforço. É como quando nós estamos na escola e precisamos estudar, e ao invés da gente estudar naquela matéria que a gente está tirando 8, 9, 10, sempre, não, eu vou estudar na que eu estou tirando 5, 6, 7, eu vou focar minha força aqui, porque a partir desse foco aqui eu vou gerar resultado. 1 Pedro 3, verso 15, diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente. Nós temos muita vontade, quando pessoas falam mal de nós ou quando são injustas conosco,
O que a gente tem vontade de fazer? De responder na mesma moeda. E aí o texto está dizendo, não, quando você sofrer um dano, você aguenta esse dano, responda do jeito certo, pega essa indignação que você está e canalize ela da maneira correta. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Então, o principal aspecto da mansidão como fruto do Espírito é deixar-se guiar por Deus sem resistir à sua vontade. O último ponto é domínio próprio. Domínio próprio talvez seja uma dos pontos fracos do ser humano, né? E domínio próprio está se referindo à nossa temperança, ou o poder de controlar-se, o poder que nós temos de nos controlar. 1 Coríntios 7, verso 9, falando da castidade, mas isso nós podemos aplicar em outras áreas da nossa vida. Diz assim: mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Tito 2 e 3 fala: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Mais um texto, 1 Coríntios 9, 25, falando sobre disciplina. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, aqui também está falando desse poder de controlar-se, desse poder de dominar a sua força, de colocar a sua força sob domínio. Quando Paulo está falando sobre um atleta ele fica constantemente, ele tem a disciplina de se exercitar naquilo em que ele precisa desenvolver. Então vamos pensar num corredor de maratona. Esse homem, ele corre, se ele vai ter que correr 42 quilômetros, ele muito provavelmente corre muito mais do que isso em alguns dias da semana, para que esses 42 sejam fáceis. Então, vai ter dias que ele vai correr 20, mas vai ter dias que ele vai correr 60, porque é muita disciplina que vai gerar nele a constância para vencer aquele trajeto que ele tem na sua frente. Da mesma maneira, nós precisamos colocar a nossa força, o nosso foco, com certo domínio disso, para conseguirmos potencializar e responder de maneira correta em cada circunstância. Então, eu queria te incentivar hoje a você não desistir, porque buscar essas virtudes nem sempre é fácil. Como eu disse, nós vamos passar por circunstâncias difíceis, e essas circunstâncias difíceis é que vão gerar essas virtudes em nós. Mas quando a gente está passando por isso, nem sempre é fácil responder de maneira positiva, né? Às vezes é muito mais comum a gente responder ladeira abaixo, né? Na correnteza abaixo. Mas eu queria te incentivar a ir para esse lugar contra a correnteza. Eu queria te incentivar a ir nesse lugar contra a maré, com a ajuda do Espírito Santo. E você tem à disposição a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo quer nos ajudar em relação a isso. Mas precisa haver uma disposição nossa de andar com Deus todos os dias para que isso seja gerado em nós. Então, não desanima. Por mais que você tropeçou hoje eu não venci aqui, eu foquei, mas eu tropecei e não consegui manter minha paciência, manter minha alegria, desenvolver o amor. Não desanima, não rejeita, não para por aí. Tenha consciência e seja honesto. Poxa, eu tropecei, não consegui, mas levanta a sua cabeça e bora de novo. Vamos conseguir. Amém? Eu queria orar com você, e se você puder, aí onde você está, fechar os teus olhos, tenha fé e coloque hoje essa necessidade diante do Senhor. Diga para Ele qual é essa área da vida em que você não está conseguindo ultrapassar e melhorar.
E ele com certeza vai ser esse ajudador, porque essa é a função do Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos nesse dia, pela tua bondade, pela tua generosidade. Obrigado pelo Espírito Santo que tem nos conduzido, nos guiado, nos liderado. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu continue gerando em nós o teu fruto, as virtudes do teu fruto. Começa a desempenhar em cada um aquelas dificuldades que cada um tem, aquela limitação que cada um tem. Que hoje tu possa estar nos desenvolvendo mais e melhor nesse lugar. Nós te pedimos, Pai, que a tua graça venha sobre cada um e que cada um tenha entendimento e discernimento das suas dificuldades, dos seus pontos fracos, para melhorar constantemente nesse processo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.